Olá, meu amigo, minha amiga, paz e bem a você. Nós estamos na nossa aula de número 8 do nosso curso de catequese adulta online e hoje vamos falar sobre os sacramentos da igreja. É uma aula muito importante porque você vai conhecer aqui os 7 sacramentos e alguma doutrina fundamental sobre eles para que a gente possa ter uma noção clara desses sinais instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo para conferir uma graça para todos nós, e é isso que nós vamos fazer. Vamos estudar juntos esse momento a começar de agora, tá bom? Vamos lá então. Vamos então iniciar juntos. A fé celebrada, a liturgia e os sacramentos. Sem a liturgia e os sacramentos, a profissão de fé não seria eficaz. Faltaria a graça que sustenta o testemunho dos cristãos, graça que só os sacramentos podem dar. Então, o que é o sacramento? O sacramento é um sinal instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para conferir algo importante para a vida das pessoas, que é a graça. A graça é exatamente o quê? É essa certeza de Deus em nós, esse Deus que habita em nós, esse Deus que vive em nós, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos, em sintonia, formar esta corrente do bem. Muito bem, vamos adiante aqui. Quais são os 7 sacramentos? Batismo, crisma, comunhão, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Tá? O batismo, a confirmação e a eucaristia são os chamados sacramentos de iniciação cristã. Por quê? Porque eles lançam os alicerces da vida cristã. Os fiéis são renascidos pelo elo do batismo, são fortalecidos pela confirmação e alimentados pela Eucaristia. A igreja, desde o Pentecostes, celebra o batismo. O batismo, inclusive, o próprio Cristo recebeu o batismo. O batismo é o sacramento por excelência. Por quê? Porque ele nos coloca no caminho da fé cristã. Esse sacramento do batismo, celebrado assim, dessa maneira, por derramamento, é o que a gente chama de batismo por infusão. Existe um outro batismo que a pessoa é imersa dentro da água, se chama batismo por imersão. Jesus mesmo mandou que os seus discípulos fizessem, que os apóstolos fossem pelo mundo afora, pregassem o evangelho e batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja recebeu essa missão de evangelizar e batizar. Desde os primeiros séculos, batizou não só os adultos, mas também os pequeninos, ou seja, as famílias inteiras eram batizadas. O batismo é feito em água, por isso a palavra batismo, quer dizer um banho, a imersão na água. Os padrinhos na igreja primitiva eram os que introduziam na fé, os que acompanhavam o catecúmeno ao batismo. Fundamentalmente, eles eram os guias espirituais. Essa era a função dos padrinhos, e essa é a função que o padrinho deve ter até hoje. Não é para dar presente, é para ser presente na vida das pessoas. Então, vamos nos organizar para isso. Além disso, a confirmação. A confirmação é o sacramento que dá ao batizado o selo do Espírito Santo. O que é a confirmação? É a graça batismal, ele confirma, ele reforça a graça batismal. Quais são os frutos do Espírito Santo? O amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. O crisma nos torna soldados de Cristo e é derramado em nós os dons do Espírito Santo. Quais são esses dons, gente? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e santo temor de Deus. Os dons do Espírito Santo não são só qualidades para nos sobrevalorizar e distinguir dos outros, mas para nos ajudar no serviço do anúncio do reino e da comunhão. Ou seja, a crisma nos torna verdadeiros soldados de Cristo. A crisma nos faz membros efetivos da igreja. É o sacramento da iniciação por excelência, porque confirma o nosso batismo. E a Eucaristia nos alimenta. Fazer isto em memória de mim, é o que Jesus disse. Então, o que é? Onde está acontecendo a Eucaristia? Em cada missa. Nós vamos ter uma aula falar só sobre missa, só sobre a liturgia da missa. Mas em cada missa nós recordamos este sacrifício e sacramento instituído por Jesus. Os discípulos de Emaús reconheceram na partir do pão. Então ela é o agradecimento. A Eucaristia quer dizer ação de graças, ela é a escola do obrigado, como diz aqui. Na quinta-feira santa, na noite que foi entregue, Jesus instituiu esse sacramento. E nós celebramos todos os domingos e todos os dias também. É um mandamento, é uma obediência ao mandamento de Deus. É uma memória daquilo que nós estamos celebrando, que é a sua ceia, que faz com que seja reavivada a sua paixão, morte e ressurreição, que é o que nós celebramos na Eucaristia. É a memória
do sacramento e sacrifício de Jesus, tá certo? A missa não é o pão que se torna Cristo, mas é o Cristo que se faz pão. Ao discípulo pede-se participar na Eucaristia em todos os domingos, em todas as solenidades e de se aproximar da comunhão. Nós precisamos nos aproximar. A igreja brasileira ela não desvincula o divorciado, as pessoas que estão nessa condição social da Eucaristia, não. A pessoa deve buscar Cristo como alimento, sempre, em todas as celebrações. Quando descobrimos o valor da Eucaristia, desejamos participar dela. É o que ocorre, né, quando a gente participa da comunhão. O encontro com Cristo na Eucaristia muda o nosso conceito de viver, de amar e de pensar. A oração pode ser pessoal, mas o encontro com a comunidade nos faz ser igreja, segundo o coração de Deus. O domingo é o dia do descanso, mas o descanso é um problema no coração e não do sono. Não podemos viver a Eucaristia sem domingo, viver sem Eucaristia no domingo. A Eucaristia edifica a igreja faz a Eucaristia. Então, nós temos que ter essa comunhão. Comunhão é comunhão, integração com o Senhor. Esses sacramentos são os sacramentos de iniciação. Aí nós temos o sacramento de cura, 2. O sacramento da reconciliação, porque depois que nós recebemos a graça do batismo, muitas vezes nós sucumbimos na fragilidade humana diante do pecado. Então Jesus instituiu o sacramento da penitência para nos ajudar a nos aproximar novamente dele. A confissão de maneira pública, como nós vimos, mas a palavra diz assim, aqueles a quem perdoados os pecados ficarão perdoados, aqueles que retiverdes ficarão retidos. Então, a igreja tem essa missão de perdoar, de levar as pessoas a essa consciência, por meio do exame de consciência. O que é o exame de consciência? É o refletir sobre os nossos pecados para a gente poder confessar dignamente e satisfazer esses pecados, por meio de um arrependimento sincero, de uma conversão verdadeira, e buscar a Cristo por essência. É um sacramento pascal, por quê? Porque nos leva à vida nova. É esse o sentido da Páscoa. E o outro sacramento de cura é a Santa Unção. Santa Unção remonta à comunidade apostólica primitiva. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes ungindo com óleo. São Tiago também afirma, alguém de vós está doente, mande chamar os sacerdotes da igreja, os presbíteros da igreja, para que reze por ele ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se tiver pecado será perdoado. Então era um costume da igreja primitiva e que acontece ainda até hoje. O azeite ele é um elemento sagrado. Esses óleos são consagrados na Quinta-feira Santa, dentro da nossa fé católica. E são sacramentos de cura porque comunicam aos doentes a graça de Deus. A unção sacramental se realiza em nome da Trindade e ajuda o doente a viver essa experiência de enfermidade como uma experiência de amor. Então, é o cristão que evangeliza desde a sua enfermidade. Hoje, não é mais extrema unção, como era antigamente, mas sacramento da unção dos enfermos, para que toda pessoa que passar por um momento de enfermidade busque esse sacramento. Por fim, nós temos os sacramentos de serviço, que são 2. A ordem e o matrimônio, que não são excludentes, como é na igreja romana. Nossa igreja não é excludente. A ordem é o sacramento que nos torna sacerdotes, ministros do Senhor, apóstolos do Senhor, para dar continuidade à missão da igreja até o fim dos tempos. Os apóstolos são os líderes espirituais, na pessoa dos bispos, e são eles os continuadores das obras de Jesus. E aí nós temos quais são os graus da ordem? Episcopado, que são os bispos, presbiterado, que são os presbíteros, ou também chamados padres, sacerdotes, e o diaconado, que é uma ordem de serviço, são os diáconos. Não é fruto de capacidades humanas, não, porque vem de Deus no ato da consagração. O carisma do ministério ordenado é transmitido pela imposição de mãos e a oração do bispo. É o bispo que ordena, como é o bispo também que administra o sacramento da confirmação, da crisma, tá bom? E na ordenação é invocado o Espírito Santo. Aí nós temos uma imagem da ladainha de todos os santos, momento que os que vão ser ordenados clérigos, sacerdotes nesse caso, porque estão com a estola transversa, então são diáconos, vão ser ordenados sacerdotes, eles recebem a intercessão dos santos de Deus para receber o dom do Espírito Santo. E por fim o matrimônio. O que é o matrimônio? O matrimônio é o sacramento do amor. É um sacramento de serviço que nos leva a testemunhar Cristo dentro da nossa comunidade familiar, que dá ao cristão a força, a fidelidade, o testemunho, para que os esposos possam renovar cotidianamente o sim da entrega e do acolhimento mútuo por meio do amor, que essa é a dimensão mais profunda do matrimônio. Nas horas boas e nas horas más, nas alegrias, nas tristezas, na saúde e na doença, como a gente fala, sempre. O amor conjugal exige ternura, respeito, atenção, a vontade de dar alegria um ao outro, diálogo permanente entre os membros da família,
porque Jesus nos mostra que é possível sempre amar, porque Ele nos amou primeiro. Então essa é a dimensão do amor que nós devemos levar para a vida sacramental da família, tá certo? Bom, eu quis apresentar uma pequena introdução sobre os sacramentos e dizer para você que a igreja brasileira tem essa dinâmica, né? Por exemplo, para o batismo, a pessoa que é mãe solteira, a pessoa que é casal divorciado, ele não é impedido do sacramento. O sacramento não pode ser negado, né? O sacramento ele é um sinal de reintegração, é um sinal de aliança, é o desejo do coração de Deus de aproximar o homem a si e de conferir uma graça especial, que nós chamamos de graça santificante, que é a graça que o cristão que recebe o sacramento recebe por meio do sacramento, tá bom? Então, um forte abraço, muita luz para você e até o nosso próximo encontro.